Fala pessoal, me chamo Gabriel Feitosa, você está no Projeto X e hoje vamos estudar um pouquinho de filosofia. Vamos aprender o surgimento da filosofia lá na Grécia Antiga. Papel e caneta na mão, vamos estudar. Bom, galera, falar de filosofia é sempre um grande prazer, ainda mais quando a gente consegue relacionar com história, geografia, flertar com as outras disciplinas. Eu te convido, galera, a sair dessa fronteira dos conhecimentos, onde você estuda uma coisa, depois você estuda outra e fica ali setorizando as ciências na sua cabeça. Vamos abrir os horizontes. Vamos abrir uma interface com outras disciplinas e isso é muito importante para o Enem, né? Muito importante levar essa mentalidade de interdisciplinaridade para o Enem. E é o que eu vou tentar fazer com vocês aqui hoje. Mesclar um pouco da história com a filosofia, entendendo o surgimento da grande mãe de todas as ciências, né? A filosofia, sem dúvida nenhuma, ela dá o start para um pensamento mais racional, metódico, com base numa lógica, e tem o seu surgimento, claro, na Grécia Antiga. Evidente que nós estamos falando de uma perspectiva ocidental de filosofia, numa lógica ocidental de ciência, né? Nós podemos, claro, falar da grande filosofia chinesa, desenvolvimento desse pensamento na Índia, da grande importância dos filósofos árabes para a nossa realidade, da medicina e da ciência no território oriental. Mas não é o que nos serve quando falamos da história do pensamento do Ocidente. E realmente, falar do Ocidente é falar da Grécia, né? Pensar nessa linha do tempo do mundo grego é muito importante para chegarmos a Sócrates, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Agostinho, Hegel, Kant. Nossa, é uma lista enorme de pensadores que de alguma maneira têm relação com a Grécia Antiga, pelo menos em algum detalhe, né? E falar dos gregos, galera, é começar lá, iniciozinho da nossa linha do tempo, no período pré-homérico, tá? Que vai do século XX ao século XII a.C. No período pré-homérico, tá? A gente não tem ainda filosofia desenvolvida, tá? Inclusive nessa linha do tempo, você já tá vendo aqui o breve spoiler, o surgimento da filosofia só vai rolar depois, mas é interessante perceber o seguinte, né? Temos naquela época, antes de Homero, né? Estamos falando de 20 séculos antes de Cristo. Isso tem muito tempo, né? A sociedade que vai ocupar a Grécia naquele contexto, a sociedade que gradualmente vai migrar para a região que hoje a gente chama de Grécia, são os chamados povos indo-europeus. Os indo-europeus, eles vão migrar muito ali da região da planície indo-gangética, que é o território ali da Índia, né? Migravam naquela região como nômades, caçadores e coletores, portanto viviam um contexto de história que até a gente pode dizer que era uma pré-história, né? Pois eles não estavam ainda fixados no mapa, não estavam ainda desenvolvendo sua sociedade em núcleos urbanos. E vão migrar para o sul da Península Balcânica, ocupando duas regiões originalmente. Os indo-europeus, eles ocupam Creta, uma ilha que fica no sul da Grécia, e Micenas, uma cidade que fica no meio ali da própria península, né? Então a gente chama essa civilização inicial de civilização creto-micênica, tá? É um nome que você pode atribuir a esse período. Não há ainda uma escrita, não há um alfabeto grego formado, inclusive esses caras ainda nem se chamavam de helenos, né? Heleno é como o grego vai se chamar, né, no futuro próximo, né? Inclusive o termo Hélade é o termo em grego para designar aquele território, né? Uma vez que a palavra Grécia vai vir do latim, é como os romanos vão chamar aquele território no futuro, tá? Então não há nomenclatura ainda muito clara nesse contexto. Não chamam de Hélade, não chamam de Grécia. O que nós temos aqui são povos de características pré-gregas, né? Os aqueus, eólios, jônios e os dórios, que chegam um pouco depois. Então é uma sociedade que tem a sua base ainda pré-grega, não há língua muito bem formada num idioma grego, né, como nós chamamos, e a filosofia ainda não aparece. Mas já temos formas de explicar a realidade. Isso é muito interessante, né? Perceber como esses primeiros gregos, né, vão ter formas de explicação sobre o mundo em que eles vivem, reflexões muito comuns, né, de onde viemos, para onde vamos, do que somos feitos, porque o céu é dessa forma, porque a água é dessa maneira. Essas reflexões, elas já existiam, mas as respostas vinham sempre de histórias fantásticas.
é a ideia dos mitos que aparecem aqui, né? Quando o grego refletia sobre a origem das coisas, ele encontrava nessas origens uma explicação mitológica, a partir de histórias fantásticas, de grandes fábulas, que carregavam ali algum tipo de senso ético, alguma ideia de moralidade estava implícita nessas histórias. Não é porque elas eram muito, né, grandiosas, muito fantásticas, e claro, é muito difícil você acreditar que de fato aquilo existiu, afinal, não dá pra gente pensar de maneira lógica que um minotauro é real, né? Uma criatura ali meio, né, humano, meio touro, não é uma coisa muito lógica. Porém, mesmo não sendo lógico, dá pra gente extrair certos valores morais desses mitos. E é aí que esses gregos vão desenvolver a chamada cosmogonia. O que é a cosmogonia? É a primeira linha de pensamento, né, com base nos mitos, onde explicamos a origem das coisas a partir da mitologia. Ou seja, a origem do cosmo, né, por isso cosmo, né, gonia, essa cosmogonia é a busca pela origem das coisas a partir de uma explicação pelo mito, tá? Então não há ainda uma filosofia racional aqui, tá? A filosofia não aparece nesse contexto. Agora, quando você entra aqui no período, maravilhoso período homérico e chegando ao arcaico também, a gente já começa a ver essa sociedade grega se organizando de maneira, digamos, um pouco mais complexa, né? Você tem, por exemplo, na época de Homero, né, os gregos ocupando regiões ali do interior da Grécia, regiões muito férteis no território grego, que nós vamos chamar de genos. As comunidades gentílicas. O que são essas comunidades, né, galera? Os genos, ele é na prática uma tribo, você pode atribuir ali essa nomenclatura sem nenhum problema, viviam numa lógica tribal, plantando para si, então você tem os genos como uma comunidade agrícola de subsistência, onde os gregos ali não tinham, né, uma lógica de propriedade privada, né? Você não tinha minha terra e a sua terra. Na prática, a propriedade ela é coletiva da terra e não existe nem a própria figura de um Estado muito bem consolidado, né? O genus ele é organizado pelo pai mais velho, né, pela figura do pater, que organiza as questões minimamente ligadas à agricultura, mas não há ainda uma mentalidade de Estado, né? É um momento importante também onde a gente lembra do grande poeta Homero, né, grande narrador do mundo antigo, que desenvolve dois poemas muito famosos, a Ilíada e a Odisseia. E aí, mais uma vez, as histórias fantásticas elas vão aparecer, né? Porque as narrativas que envolvem Aquiles, que envolvem o rapto de Helena, que envolvem o príncipe Paris, né, que envolvem esses personagens interessantíssimos das narrativas de Homero. Futuramente você tem Ulisses também, né, na Odisseia. Todos esses personagens, galera, em tese não existiram, né? São referências ali míticas, são referências que se baseiam em histórias fabulosas, contadas de pai para filho. A própria figura de Homero, a gente não sabe muito bem se ele existiu, né? Porque nós não temos referência arqueológica desse personagem. Muito se argumenta que se tratavam de vários narradores, vários poetas, que eles chamavam de aedos, que recitavam os versos da Ilíada e da Odisseia em praças e em cidades ali, né, para além das fronteiras. Então é interessante perceber que a gente tem ainda a persistência desses mitos como formas de explicação da realidade, né? Quando você entra aqui no período arcaico, né, que é o período de formação da polis, aí a sociedade grega ela vai se tornar ainda mais complexa, pois esses genos eles vão inchar muito. No final do período homérico, a gente tem, na verdade, um inchaço demográfico assustador, onde não é mais possível dividir a produção agrícola entre todos, e aí a gente passa a ter aqueles que detêm terras e aqueles que não detêm. Esse é o processo de formação da propriedade privada na Grécia, né? Onde eu tenho uma elite latifundiária, que chamaremos em grande parte de eupátridas, são os bem-nascidos, né? Aqueles que têm posses, que têm heranças, e os homens e mulheres que nada possuem, os trabalhadores e até mesmo a classe de escravos, né? Então é o início do que você vai chamar de modo de produção escravista, com base no domínio da propriedade privada e no controle também, claro, dos escravos. É legal perceber que a polis ela é um organismo urbano, muito bem desenvolvido, com pavimentação pública, com templos, prédios, arquitetura, né? E nós podemos perceber que nessas polis, duas se destacaram aqui, né? Atenas e Esparta.
O que a gente chama de civilização grega arcaica é uma civilização recheada de cidades independentes entre si, que buscavam autonomia política, autonomia econômica, cada uma se governava de maneira diferente, né? Tendo uma base legislativa diferente, mas o que une esses indivíduos? O idioma e os mitos. Olha como a mitologia é importante, né? Apesar do espartano e do ateniense serem muito diferentes, eles se identificavam como gregos, na verdade como helenos, né? Que é o termo dos caras. E ao se identificarem como helenos, eles percebem um elemento em comum. Todos eles acreditam nos mesmos deuses, nas mesmas histórias, né? Essa mitologia tem algo em comum. Claro que a gente pode entrar num debate aqui se todos os gregos acreditavam mesmo nessas histórias, né? Isso é uma coisa que os historiadores eles vão refletir. Será que eles acreditavam mesmo em tudo isso? Não dá pra dizer que todo mundo acreditava, né, galera? Mas dá pra gente perceber como o mito ele traz certos valores normativos daquela sociedade. Regras sociais que os gregos aprendem pelas historinhas que ouvem, né? E o idioma também é um fato fundamental. É aí que a gente chega nessa compreensão aqui de que toda polis ela é organizada em acrópole e em ágora. Ágora e acrópole são estruturas urbanas dentro da polis, né? Nós temos a acrópole como a região mais elevada da cidade, onde nós temos os templos, o famosíssimo templo, né, da deusa Atena, fica na Acrópole de Atenas, né? O chamado Templo Partenon, que é um dos mais clássicos na arquitetura da antiguidade que nós temos, e as suas ruínas ainda estão de pé. É o local que mostra essa região mais elevada da cidade de Atenas. E em tese toda a polis tem acrópole, tem essa área mais elevada, essa região onde os deuses são venerados, até pela ideia de estar mais no alto, estar mais próximo do Olimpo, estar mais próximo dos deuses. E é também na Acrópole que os gregos organizam sua resistência militar, onde nós temos uma fortaleza militar para defender a cidade em caso de invasão. É também legal perceber que nessas cidades, além da Acrópole, temos Ágora. A Ágora, galera, é o local dos debates, é a praça para a troca de ideias, é a praça para a troca de noções de mundo, para os debates, para o exercício daquilo que o grego sabia fazer tão bem, né? Que é a dialética. A ideia de que eu trago uma ideia A, você apresenta uma ideia diferente da minha, mas a gente não vai ficar aqui entrando numa disputa para ver qual é a ideia melhor. Nós vamos, na verdade, aqui fazer nascer uma nova ideia, né? A ideia de Sócrates, a maiêutica, temos que trazer o parto de uma ideia. Não faz sentido essa briguinha de Facebook, onde o meu comentário tem que ter mais likes que o seu, e aí quem tiver mais likes vence a disputa. Essa não é a ideia do debate na Ágora. Não deveríamos ter perdedores ou vencedores, e sim vamos aqui trazer ideias opostas que podem gerar uma ideia nova. Essa é a ideia da Ágora, da troca de ideias. Gente, já estamos sentindo o cheirinho da filosofia começando, né? Porque se eu tenho uma cidade bem organizada, se eu tenho vários níveis sociais diferentes, se o grego ele já está ocupando um território muito grande, que a gente chama de Magna Grécia, nesse momento aqui, né? A Magna Grécia é o território da Grande Grécia, que inclui a Ásia Menor, onde eu tenho a Turquia, que inclui a Itália, onde eu tenho ali os gregos ocupando o território da Sicília. Sim, os gregos pisaram na Itália naquele momento, migraram para a região italiana, e muito se argumenta que o romano no futuro ele tem uma origem grega, né? Isso você chama de Magna Grécia. E tudo isso possibilita a filosofia, porque, galera, se eu estou expandindo o meu povo no mapa, eu estou trazendo intercâmbio comercial com novas áreas, e junto do comércio, eu tenho a cultura também sendo trocada. Eu tenho todo o intercâmbio cultural acontecendo em diferentes regiões daquele território do Mediterrâneo. E isso é muito importante para possibilitar a própria filosofia, né? Então a gente está vendo agora no período clássico, a partir do século VI a.C., o que a gente chama de milagre grego. O que é o milagre grego, né? Esse processo de grande modernidade da língua sendo desenvolvida à época, a grande língua moderna grega, aquele alfabeto que os historiadores chamam de linear B, o alfabeto que chegou até nós, né? O alfa, beta, gama, teta, joule, essas letrinhas que aterrorizam vocês aí nas aulas de física, né? Esse alfabeto surge agora nesse contexto, né? Se desenvolve muito bem agora. Por isso o milagre, a gente tem ali uma forma de desenvolver uma escrita mais burocratizada, né? Nós temos a organização também da democracia em Atenas, uma estrutura política incrível, onde agora as pessoas podem participar das decisões. Claro que nós sabemos que a democracia ateniense ela é muito excludente, né? Mas se você compara a democracia daquele momento com os regimes políticos anteriores, os regimes de oligarquia, os regimes de aristocracia, galera,
a democracia é muito mais avançada, é muito mais moderna, né? Por isso o milagre grego, né? E a filosofia aparece nesse momento com a figura de Tales de Mileto, considerado por muitos especialistas, historiadores e até pensadores mesmo da história da filosofia, considerado por muitos o primeiro filósofo. Embora esse termo ainda não seja bem utilizado pelo Tales e pelos outros da época, mas nós percebemos o início de um pensamento filosófico nos chamados pensadores pré-socráticos. Isso começa aqui, exatamente nesse período clássico. Logo, logo eu tenho Sócrates, logo, logo eu tenho Platão, e lá na frente eu tenho o Aristóteles, né? Então é o início dessa linhagem de pensadores gregos. Legal notar que os primeiros desses pensadores agora, no período clássico, eles vão ter uma reflexão muito interessante, né? Eles não estavam ainda preocupados numa reflexão sobre nós, sobre o humano. As questões levantadas por Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, né? Os grandes pensadores ali, Heráclito, Parmênides, né? O que esses caras levantavam como reflexão ainda não são questões do homem, questões sobre o nosso ser, sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é felicidade, sobre o que é o amor. Não são essas as reflexões dos primeiros pensadores, tá? Eles estão preocupados em determinar a origem das coisas, a voltar para a origem de tudo, que é uma busca pela ontologia, que é uma linha de pensamento aqui, né? Ser um ávido buscador da ontologia, pensar de forma ontológica, é aquele que busca a origem do ser, a origem de tudo, né, galera? Então esses pensadores vão ir no caminho dessa ontologia, na busca pelo início, na busca pelo aquele que deu origem a tudo. E a explicação que dão aqui para a origem das coisas, galera, são explicações racionais, são explicações pela lógica, pela observação do espaço, por suposições. E aí que entramos na lógica da cosmologia. Não é mais a cosmogonia do período anterior. Eu vou explicar a origem do cosmo pelo mito. Agora, eu explico a origem do cosmo pela lógica. Por isso, cosmologia. Então, o pensamento filosófico aqui no primeiro momento, ele é cosmológico e ele é ontológico, né? Ontológico porque ele quer buscar a origem. Cosmológico, pois ele observa o início das coisas por meio da razão, tá? É assim que analisaremos Tales, é assim que você analisa os pré-socráticos. E aí, quando você analisa lá a chegada dos gregos no período helenístico aqui, ó, entenda o seguinte: durante o período clássico, a gente teve um problema muito sério, uma série de guerras. Muitas guerras se desenvolveram naquele momento, a gente destaca duas, né? As guerras médicas, dois grandes conflitos dos gregos contra os persas, e depois a guerra do Peloponeso. Essas guerras, elas vão gerar, evidente, destruição de cidades, né? Todo o processo de ganha e perde ali, mas ela gera mais escravos, tá? Toda guerra no mundo grego, e no mundo romano também, ela é uma forma de geração de mais mão de obra. É a escravidão por guerras, a escravidão bélica. Cabe deixar claro que a escravidão aqui por dívidas, ela já tinha sido anulada desde ali das reformas de Solon, o grande legislador grego, que elimina a escravidão por dívidas. Então você só tem escravidão pela guerra. Então quanto mais guerra, mais escravos. Quanto mais escravos, mais o homem em Atenas, o homem livre em Atenas, ele pode ficar de bobeira, ele pode praticar ali a boresta, ficar de boas, sem nada fazer, porque ele tem gente para trabalhar para ele, né? Então ele pratica o ócio, que é uma coisa que o grego, inclusive, ele valoriza muito, muito mesmo, né? O ócio, ele é importante, pois é no ócio que a reflexão aparece. Galera, todo bom filósofo, ele busca o ócio, pois é no ócio que conseguimos refletir sobre questões muito profundas. Afinal, eu não imagino que você consiga ali pensar na imagem lá do grande Leandro Carnal, nosso grande pensador brasileiro, grande filósofo brasileiro Leandro Carnal, andando de metrô em São Paulo, de lá para cá, indo trabalhando cheio de pasta, suado pelas ruas de São Paulo, e ainda tendo tempo para refletir sobre tudo que ele reflete, né, galera? Não dá para imaginar o Carnal pegando o metrô. Evidente que pensadores, eles precisam de um tempo de ócio. Então olha a relação que você vai fazer aqui. Quanto mais guerras, mais escravos. Quanto mais escravos, mais tempo livre para os homens livres, de fato. E quanto mais livre tempo eles têm, mais ócio, mais reflexão. Então a guerra, ela gera mais filosofia. Isso é muito doido de pensar, né? Porque são coisas paradoxais. Cara, Gabriel, eu imaginava que a guerra era uma coisa horrível. E é uma coisa horrível. Mas como efeito dela,
o homem ateniense, os pensadores, acabam tendo mais tempo de ócio e acabam refletindo mais. A mesma relação você pode fazer com a democracia também, né? Só que, bem, chegando no helenístico aqui, nós temos um probleminha, né, pessoal? No período helenístico, como os gregos passaram por 2 grandes guerras no período anterior, eles estão muito enfraquecidos internamente. Especialmente depois das guerras médicas, né? Onde você tem o enfrentamento da Liga de Delos contra a Liga do Peloponeso, uma liga liderada por Atenas, outra liga liderada por Esparta. Então, lado A, lado B no mundo grego, de um lado os atenienses, do outro os espartanos. Esparta vence a guerra, se impõe como cidade-estado. Mas por mais que haja um vitorioso, na prática, galera, o que nós temos aqui é um suicídio grego, né? A Grécia gradualmente foi caminhando para uma civilização plenamente em crise, uma vez que essa guerra, uma guerra civil, enfraqueceu muito as cidades. É isso que abre espaço para o período helenístico, onde nós temos o domínio de um outro império sobre os gregos. O Império da Macedônia vai marchar sobre Atenas, vai marchar sobre Esparta, Corinto, Tebas, Lesbos e tantas outras cidades. Agora nós temos o mundo grego decaindo, infelizmente, sob o domínio de Filipe II, o primeiro imperador da Macedônia a dominar a Grécia. Depois dele temos o seu herdeiro, o príncipe Alexandre, que se torna rei, Alexandre o Grande, Alexandre Magno. E não era qualquer um não, galera. Alexandre Magno, ele foi aluno do maior pensador de sua época, o grande Aristóteles, que vive nesse contexto. O Aristóteles, galera, ele é muito importante aqui, pois ele não está mais refletindo sobre as questões da cosmologia, sobre a origem de tudo, como fez Tales, como fizeram os primeiros pensadores antes de Sócrates. Aristóteles está preocupado com as reflexões sobre o homem, as reflexões sobre ética, sobre felicidade, sobre o equilíbrio das coisas, sobre política, que é uma coisa muito importante no pensamento aristotélico, dizendo que todos nós somos animais políticos. Isso é uma outra aula, não quero falar do Aristóteles com detalhes aqui, mas é mais para você entender que essa cadeia de pensadores da Grécia Antiga foi acompanhando as questões políticas e históricas desse povo. De modo que agora, com o período helenístico, Aristóteles tenta ensinar muito das suas visões políticas a Alexandre, mas ele, como um bom aluno, não ouve tanto. Alexandre segue uma modalidade de governo muito autoritária, totalmente interventora, ampliando esse império, que nós chamamos de Império Alexandrino ou Império Macedônio, em direção ao Oriente. E conquistando territórios ao Oriente, nós temos a fusão daquela cultura com a cultura grega. Chamamos isso de helenismo, a cultura helenística, a fusão do Ocidente com o Oriente. E aí, galera, a filosofia nunca mais será a mesma, né? Pois nós temos novos padrões vindos do lado de lá, da China e da Índia, possibilitando uma nova linha de pensamento que chega à Idade Média, à Idade Moderna e à Contemporânea. Galera, eu espero que vocês tenham entendido o básico do que eu trouxe para vocês, espero que tenha agradado essa aula, uma abordagem interdisciplinar. Curta esse vídeo se você gostou, comente aqui embaixo qualquer dúvida, se você quiser novos temas, o tema que você quiser analisar, deixa aí como sugestão que o Projeto X vai atender com todo carinho, com toda a felicidade, multiplicando suas chances de aprovação. Grande beijo e até a próxima.